Olá, boa noite a todos, tudo bem? Eu sou o Rincão, do canal Rincão Informática. A gente hoje está começando mais uma aula da nossa série de Excel, em que a gente junto está aprendendo fórmulas exigidas em processo seletivo e ambiente empresarial. Se você é novo no nosso canal, se você chegou através da gente pela esta aula, por esse vídeo, não deixa de dar uma olhadinha na nossa playlist, nas outras aulas dessa série, tá? O nosso canal também ensina a fazer programação no code e low code na plataforma Bubble, tá? Então, nosso canal tem conteúdo gratuito de tecnologia e toda semana a gente tem vídeos novos, tá? Disponíveis para a gente juntos aprender. Se ainda não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, tá? Curte, comenta, compartilha e vem comigo que junto nós vamos crescer, tá? Nessa aula de hoje, nós estaremos aprendendo 3 novas fórmulas, tá? Sendo elas a função de média C, que apresenta a média dos valores que corresponde a um critério específico, a função multi, que multiplica os valores selecionados, e a função proc-h, tá? Identifica um valor em uma linha e apresenta o valor correspondente na coluna. Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Tá? Nós temos aqui a nossa planilha de Excel da aula 3, tá? Todo o material que a gente utiliza na aula fica disponível para download no link da descrição do vídeo, tá? Então você clica lá, baixa a planilha depois que a gente tiver concluído a aula, vai estar com as fórmulas, com os dados lá, isso pode te auxiliar no seu aprendizado. Então na aula de hoje nós temos aqui, vamos começar pela função proc-h, tá? Como é que funciona? A gente tem aqui uma tabelinha pequena, tá? De um mercado, a gente tem um mercadozinho fictício aqui, mercado e padaria Rincão. Então nós temos a nossa tabela produto, nós temos 10 produtos na nossa tabela: arroz, feijão, sabonete, óleo, fósforo, lâmpada, biscoito, iogurte, farinha, suco de uva. Para controle nosso desses produtos, nós temos a seção, em que indica qual seção do supermercado cada produto é cadastrado, tá? Nós temos o estoque, que indica quanto nós temos em estoque de cada produto no nosso estabelecimento. Nós temos a seção de perdas, que indica quais as perdas que nós tivemos durante o período analisado de cada produto, tá? E nós temos a seção de vendas, que indica quantos produtos nós vendemos, a quantidade de cada um, tá? Então, a nossa fórmula funciona da seguinte maneira. Lembrando sempre que no Excel as fórmulas sempre começam com sinal de igual mais a função, funcionam com condições e argumentos separados pelo sinal de ponto e vírgula, toda palavra deve estar entre aspas, tá? Toda fórmula deve estar entre parênteses, no começo e no fim, e toda fórmula que efetua busca em intervalos de critério, exemplo, busca de coluna, a função proc-v, busca de linha horizontalmente, tá? A nossa função proc-h que a gente está aprendendo agora é separada pelo sinal de 2 pontos. O que é isso? A matriz que ele busca, o intervalo, ele vai separar por 2 pontos. Por um exemplo, se a gente selecionar da coluna C até a coluna J, na fórmula ele vai aparecer C, 2 pontos, J, que indica, tá? De onde até onde está sendo feita a busca, certo? Da coluna C até a coluna J. Então, é separada por 2 pontos. E o argumento para busca de critério é ponto e vírgula, tá? A nossa fórmula de proc-h funciona da seguinte maneira. Nós temos aqui dados de produtos, uma tabela que nós fizemos aqui. Então, nós queremos de cada produto a seção que ele pertence, a quantidade de estoque, as perdas e as vendas, tá? Nós temos aqui um menuzinho de lista suspensa, em que nós temos cadastrado todos os produtos que estão aqui no nosso banco de dados, né? Então, nós vamos fazer a busca agora. Funciona da seguinte maneira. H, proc-h, tá? Nós selecionamos a fórmula aqui. Para iniciar a fórmula, a gente pode clicar 2 vezes em cima ou apertar a tecla Tab. Para quem não sabe qual é a tecla Tab, é aquela tecla com 2 setas, uma para cada lado, em cima da tecla de Caps Lock fixa, que a gente apertando fica com as letras maiúsculas no nosso teclado. Tá? Então a gente aperta a tecla Tab
Ele inicia a fórmula, já abre o nosso parênteses, tá? O que a fórmula pede? O valor procurado, a matriz da tabela, o número índice e a linha. Então, o valor procurado, aonde está o argumento que a gente vai buscar? Está aqui nessa célula, D22, tá? Aonde está a matriz da tabela? A gente vai selecionar de célula onde está escrito arroz até a célula suco de uva e nós vamos descer aqui em todos os dados em que nós temos, tá? Por que nós estamos selecionando todos eles de uma vez? Porque dessa maneira a gente já vai buscar todos os outros argumentos que a gente quer, tá? E conforme a gente selecionar a palavra do nosso produto aqui, ele já faz a mudança automática, tá? Então, deixa eu só corrigir aqui, tá? A gente abre a fórmula, busca o valor procurado, tá? Eu esqueci de colocar ponto e vírgula, então a gente coloca ponto e vírgula, porque senão ele troca e dá erro na fórmula. A matriz da tabela da onde a gente vai puxar, ponto e vírgula, tá? A linha que a gente vai buscar, ok? Na nossa matriz de tabela, ela começa na linha 14, que seria a linha 1. Então, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5, tá? Lembre-se que a função proc_h está buscando na horizontal e ela busca na horizontal no formato de L. O que é isso? Ela busca na matriz toda o argumento que a gente está pedindo e depois indica a coluna, tá? Então, após o ponto e vírgula, a gente quer o quê? A gente quer que busque a seção. A seção está na linha 2. Então, seria a linha 2. Se der o valor de falso, a gente vai digitar o valor de 0, como a gente já aprendeu nas outras aulas, que ele retorna o valor de 0 de que é falso o argumento que a gente fez, ele não encontrou o que a gente precisa. E a gente fecha a fórmula, tá? Dá Enter. E já veio o resultado aqui que a gente queria. O arroz é da seção de grãos, tá? Arroz da seção de grãos. Se a gente selecionar aqui um outro produto, o feijão, também é da seção de grãos, tá? Se a gente selecionar o sabonete, é da seção de higiene. Então, indica que a nossa fórmula está funcionando de forma correta, tá? Vamos fazer de novo para poder fixar a fórmula para a gente aprender de uma forma simples e didática, tá? Vamos lá. Começa com um sinal de igual. A gente inicia a fórmula, o nome da fórmula, tá? Lembrando que como o Excel está na nossa linguagem do português BR, tá? Português do Brasil, não português de Portugal. Português de Portugal é português PT. Na lista de linguagens, tá? De qualquer aplicação que é instalada. Em português BR é o português utilizado no nosso Brasil. Então, a gente quando for buscar uma fórmula tem que respeitar a maiúscula, a minúscula, se bem que nas fórmulas aqui estão todas escritas em maiúsculas. A gente tem que respeitar o ponto e a acentuação que tiver na palavra, tá? Na fórmula. Então, a gente digitou as iniciais da fórmula aqui, já apareceu uma lista com todas as fórmulas que correspondem ao nosso critério de busca. A gente seleciona o proc_h, aperta Tab, tá? O valor procurado, a célula da onde a gente está buscando, ponto e vírgula, a matriz da onde a gente vai puxar a nossa busca, ponto e vírgula, a linha 2, tá? Lembre-se que a gente selecionou a nossa tabela de busca e aqui seria a linha 1, proc_h, horizontal, proc_v da aula passada, busca vertical. Então, seria a linha 2, né? E se for falso, a nossa argumentação, ele retorna 0, que é o valor de falso, tá? Então, funcionou aqui. Se a gente selecionar aqui, por exemplo, ó, farinha, é da seção de cereais. Então, a nossa fórmula está funcionando de forma correta. Então, vamos agora fazer a configuração dos outros argumentos que a gente precisa apresentar os resultados aqui, certo? Então, ó, linha 1, 2, 3 e 4. Linha 1, 2, 3 e 4, tá? Horizontal. Como que funciona? Sinal de igual, proc_h, tá? A busca, a célula de busca, ponto e vírgula. A gente agora quer saber o estoque. O estoque está na linha 3, certo? Porque nós vamos selecionar novamente toda a nossa matriz de tabela.
linha 1, linha 2, linha 3. Então, ponto e vírgula 3, ponto e vírgula 0, fecha parênteses para fechar a fórmula. E a gente tem em estoque 800 unidades de farinha. Se a gente vier aqui conferir, tá? Farinha é da seção de cereais e tem 800 unidades em estoque. Vamos selecionar outro aqui. Biscoito. Biscoito é da seção de matinais e tem 4.000 unidades em estoque. Tá? Vamos fazer as outras aqui. Nós podemos refazer a fórmula de novo e também podemos copiar e mudar o campo de busca da linha que a gente fez igual na fórmula de PROC V. Tá? A gente seleciona a fórmula, copia, né? A gente seleciona aqui, onde a gente vai fazer a fórmula. E no lugar da linha 3, a gente vai buscar a linha 4, certo? Dá Enter. Então, teve 100 perdas de biscoito. Ó. Vamos conferir aqui. Biscoito da seção matinais, 4.000 unidades em estoque, teve 100 perdas. Tá? Vamos colocar como exemplo a perda que venceu a data de validade do biscoito e aí, pela legislação vigente no Brasil, a gente tem que retirar. Tá? O biscoito é um exemplo. Isso é para qualquer produto que tiver data de validade, ela chegou e venceu a data, tem que ser retirado, senão vai ser aplicada as sanções vigentes em lei, tá, de punição. E a função de venda. Quantas vendas a gente... Perdão, função não. Quantas vendas a gente vendeu, né? Aqui no caso de biscoito, vendeu 3.400 biscoitos. Vamos fazer aparecer aqui. Então, a gente cola de novo a fórmula, tá? A gente vai buscar as vendas aonde? Na linha 4, certo? A gente troca a busca de linha para a linha 4 e dá Enter. Deixa eu ver o que deu de errado aqui. Pera lá. Não vendeu só 100 unidades, não. Vamos corrigir a fórmula aqui. Vamos fazer de novo. Igual PROC H, tá? Aí a gente seleciona ponto e vírgula, seleciona a matriz de busca, certo? Ponto e vírgula, a linha 4, ponto e vírgula, 0, fecha a fórmula. Por que ele está dando 100 unidades aqui? Se são 3.400. Farinha, pá. E a nossa quantidade de vendas do biscoito, tá? No caso aqui vendeu 3.500 unidades, a gente vai fazer aparecer aqui. Então a fórmula fica da seguinte maneira: igual PROC H, certo? Tab, célula de busca, ponto e vírgula, matriz da tabela, certo? Ponto e vírgula. Qual é a linha que a gente vai buscar aqui? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Seria a quinta linha, certo? Vamos conferir aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente vai buscar na linha 5. Ponto e vírgula, 0, fecha a fórmula. Então, a gente vendeu 3.500 biscoitos. Então, a gente consegue fazer aqui a configuração da nossa tabela de dados de produtos de acordo com o produto selecionado da nossa matriz. Sabonete da seção de higiene, tem 300 unidades de estoque, perdeu 5 unidades e vendeu 250. Se a gente vier conferir aqui o sabonete, ó, higiene, 300 unidades, 5 perdas, 250 vendas. Aqui, vamos conferir item por item para ver se está certo. Arroz, tá? Tudo ok. Feijão, seção de grãos, 1.500 estoques, 100 perdas, 1.200 vendas, tá vendo? Está configurado de forma correta a nossa fórmula de PROC H para o que a nossa tabela, o nosso controle exige. Beleza, pessoal? Então é assim que funciona a função fórmula PROC H. Vamos fazer mais uma vez aqui de novo, na linha 2, para a gente aprender, tá? No caso, seria a linha 3 de busca, né? 1, 2 e 3. O segundo argumento que a gente quer. Vamos lá. Igual PROC H,
Tecla Tab, seleciona a célula de busca, a matriz de tabela, certo? Ponto e vírgula. A linha em que a gente vai buscar seria a seção está na linha 2 da tabela selecionada, ok? E 0 para o retorno de falso se não encontrar a nosso critério, nosso argumento que a gente está pedindo. Tá? Aqui no caso, eu coloquei na seção de laticínios, eu confundi, é o estoque, tá? Ele quer a quantidade de estoque, então seria a terceira linha aqui, tá? Em vez da 2, perdão. É bom que a gente aprende junto. Tá? Tem 500 unidades em estoque, vamos conferir aqui, ó. Iogurte da seção de laticínios, 500 unidades em estoque, 100 perdas e 350 vendas. Então, dessa maneira, a gente aprende como funciona a função PROC-H, certo? Vamos para o nosso segundo exemplo de hoje, a função média-C. Tá? Como é que funciona a função média-C? Tá? Deixa eu diminuir aqui o tamanho do vídeo. Isso aqui tá bom. A gente consegue ver. Sinal de igual, tá? Vamos lá. Sinal de igual, função média C. Tá? O que a função média C faz? Descobre a média aritmética das células especificadas por uma dada condição ou determinados critérios. Como que funciona? Vamos selecionar a fórmula. Tá? Eu vou buscar uma informação da média, ele vai fazer a média, tá? De uma coluna em cima de um critério. Eu vou usar de exemplo aqui, nós temos aqui uma tabela, dados para análise, os vendedores, tá? O nome dos vendedores, as vendas dos vendedores, o sexo deles, tá? E a idade. O que eu quero? Eu quero uma média de vendas de todos os homens. Então, fica da seguinte maneira, média C, eu seleciono o campo de busca, tá? Do critério de homens, ponto e vírgula, abre aspas, lembrando que toda palavra que a gente insere como texto numa fórmula tem que ser entre aspas. A letra M maiúscula, tá? Que tem que ser igual ao que está escrito, fecha aspas. Ponto e vírgula, a gente quer a média de vendas. Aonde a gente vai buscar a média de vendas de todos os nossos vendedores homens? Nessa intervalo de células aqui, ó. Tá? Fecha a fórmula. Dá Enter. Então, a gente tem uma média de 8.006,67 centavos de vendas de todos os homens da nossa tabela de vendedores, tá? Se a gente pegar aqui e mudar a nossa busca para F, a gente vai ter uma média de venda de todas as mulheres, certo? 7.687,50. Tá? Aí, ela no caso, ela vem para cá. Ó. Vamos fazer a fórmula de novo. Deixa eu apagar isso aqui, que isso aqui a gente não vai utilizar não. Tá? Só um segundinho. Vamos de novo com a fórmula. Igual média C, né? Seleciona aqui, tecla Tab. O critério de busca, tá? Nesse intervalo de células, ponto e vírgula. Aqui é a matriz do critério de busca que a gente quer fazer a argumentação. Qual é o critério? É pelo sexo, né? Então, a gente vem aqui, abre aspas, a gente quer agora o sexo feminino, que está exemplificado aqui como a letra F, sendo as pessoas do sexo masculino, e a letra M do sexo masculino. Ponto e vírgula, o intervalo de células da onde a gente quer puxar a média de vendas deles. Fecha a fórmula, Enter. Então, a gente tem, na nossa tabela de vendedores mulheres, a média de venda de 7.687,50 de todas elas. Ok, pessoal? A gente vai para um outro critério aqui de busca. Aqui. A gente quer saber a média de idade dos homens. Então, como é que funciona? Igual, né? Média
média C, perdão. A gente abre a fórmula, tá? Seleciona mais uma vez a nossa busca aqui, que é o critério de busca, ponto e vírgula. A gente quer saber a média de idade dos homens. Abre aspas, M, fecha aspas e ponto e vírgula. E aí a gente, em vez de buscar a média de vendas, a gente quer saber a média de idade dessas pessoas. A gente seleciona esse intervalo da coluna aonde está a idade, tá? É importante você selecionar o intervalo da onde você quer buscar, tá? Você pode ter aí 100 registros. Se você quiser os 50 primeiros, você seleciona os 50 primeiros e ele vai te dar a média disso. E fecha a fórmula aqui, tá? Deixa eu ver se aqui não está com... Isso. Ele deu a média, tá, de idade dos homens. Só que ele está com casa decimais. A gente vem aqui, porque não está formatado como número, está como geral. Deixa eu botar essas células, as duas células aqui como número, tá? Sem casa decimais. A gente tira as casas decimais, então a média de idade dos homens é de 29 anos. Tá? A média de idade das mulheres, a mesma coisa, igual média C, tab para abrir a fórmula, a gente seleciona o intervalo de busca do nosso critério, ponto e vírgula, aspas, F, que representa as mulheres, né? É representado o sexo feminino pela letra F na nossa tabela, ponto e vírgula, e aí a gente seleciona o intervalo de busca de idade e fecha a fórmula. Então, a média de idade das mulheres dos nossos vendedores é de 28 anos. Entendeu como é que funciona, pessoal? Vamos fazer tudo de novo rapidinho para poder aprender? Vamos lá. A gente quer saber a média de venda dos homens na nossa tabelinha. Então, igual média C, o intervalo de argumento, tá? Critério, ponto e vírgula, aonde é que está a nossa tabela de vendas e fecha a fórmula. Média de venda dos homens de 8.006,67. Média de venda das mulheres. Vamos agora só copiar e mudar só a argumentação aqui. Então, a gente copia, vem aqui onde a gente quer que apareça das mulheres, cola e troca o nosso argumento de busca para a letra F. Pronto, tá aqui, ó. Certo? Vamos para a idade de novo. Média C, tá? Eu dei Enter aqui. A tecla Tab, não é Enter. Seleciona a nossa matriz, né, de argumento, o nosso argumento, ponto e vírgula, e a nossa matriz de critério de idade. Fecha a fórmula. Média de 29 anos. De novo, para as mulheres, a gente também pode vir aqui, copiar a fórmula. Tá? Cola a fórmula aqui e troca a letra, o nosso argumento de busca, o nosso critério de busca. Né? A média de 28 anos de idade das mulheres, 29 dos homens, a média de venda dos homens de 8.006 e a média de venda das mulheres de 7.687. Se eu vier aqui e alterar, por exemplo, que a Laís vendeu 25 mil reais, já muda a média dela aqui automaticamente. Tá vendo? Se eu colocar aqui, o Erickson vendeu 35 mil reais. Ó. Muda a média de venda dos homens. E assim por diante. Então, conforme a gente foi lançando os dados aqui, a gente vai ter um resultado diferente de acordo com a fórmula que a gente está pedindo. Tá? Então, é assim que funciona a média C para a gente chegar ao resultado que a gente quer. Vamos para o nosso terceiro exemplo da aula de hoje. A aula está um pouco mais dinâmica. A gente agora vai aprender a função de multi. Ela é uma fórmula mais simples, tá? Mas ela também é exigida no nosso processo seletivo, no nosso dia a dia no ambiente empresarial.
é uma fórmula de multiplicação, tá? Ela multiplica os valores selecionados. Então, a gente vem aqui, por exemplo, vamos colocar os dados aqui, que a Ana tem 50 pontos, o Luiz 50, o Carlos 45, o Enzo 80, vamos colocar os dados aqui, 85, 100, 100, 78, 56, 89, tá? Deixa eu só tirar aqui as casas decimais. Que aqui é a pontuação, tá? Isso serve para qualquer coisa que a gente quiser multiplicar. O bônus deles, da Ana, é de 80, né? Vamos colocar valores aleatórios aqui para a gente aprender como é que funciona. Então, como é que funciona a função multi? A gente quer saber o total, tá, de multiplicação de pontos vezes o bônus. Lembre-se que ele vai multiplicar. Então, a gente começa com o sinal de H, multi, certo? Seleciona a fórmula, ela é mais simplesinha. A matriz das células que a gente vai buscar o nosso critério, fecha a fórmula, dá Enter. Então, ele já deu o resultado aqui de 50 vezes 80 dá R$4.000. Ou 4.000 pontos, entendeu? Vamos aqui para o Luiz. Igual. Multi. A gente seleciona as células de busca. Fecha a fórmula. Enter. Tá? Nós podemos fazer assim. Tá? E podemos fazer assim também, ó. Que ele já dá o valor certinho de todos, tá? Para a gente conferir. 85 vezes 98. Vamos ver quanto dá 85 vezes 98? Vamos lá. R$8.330. 85 vezes 98, 8.330. Então tá certo, ok? A gente pode fazer na horizontal ou na vertical, tanto faz. A gente quer saber o total geral de tudo isso aqui, todos os pontos de todo mundo, tá? Então a gente seleciona a fórmula igual a multiplicação de todos os pontos, tá? Não é a soma. A função multi, ela multiplica, ok? Seleciona o intervalo de células e fecha a fórmula. Vamos retirar as casas decimais aqui. Deu um número bastante grande, né? Vamos ver aqui. Agora, desse daqui. A gente quer saber o total de multiplicação de todos os totais de todas as pessoas da nossa tabela. Igual, multi, tab, o campo que a gente quer, né? Intervalo de busca, fecha a tabela. Ele aparece esse sinal aqui porque não está cabendo aqui, tá? Então, se a gente vier aqui, ó, ele apareceu, esse é o resultado de todos, a multiplicação de todos esses números aqui, que ele vai multiplicando, certo? Se a gente quiser selecionar só um intervalo, a gente faz da seguinte maneira. Peraí, deixa eu voltar aqui. Digamos que a gente queira multiplicar apenas o Nicolas e a Eduarda. Então, a gente vem aqui, igual, multi. A gente quer só do Nicolas e da Eduarda, seleciona só os dois, fecha a fórmula. Então, esse é o valor, tá, de multiplicação dos pontos dos dois, certo? Então, é assim que funciona a nossa fórmula de multi, é uma fórmula mais simplesinha. Ok, pessoal? Então, aqui a gente termina essa aula de hoje.
Muito obrigado a todos que estão com a gente até agora, tá? Mais uma vez, se ainda não for inscrito no canal, se inscreve, tá? Ativa o sininho das notificações, curte, comenta e compartilha. Lá a gente tem a nossa playlist de Bubble também, que é de tecnologia, tá? A plataforma No Code e Low Code, onde a gente aprende a criar aplicativos web e aplicativo mobile, tá? Para o nosso cliente, para o nosso dia a dia. Todo o nosso conteúdo é gratuito, a gente tem aula nova toda semana, tá? Muito obrigado a todos. Fica com a gente, que junto a gente vai aprender e crescer, tá? Um grande abraço, pessoal. Até a próxima aula, tá? Tchau, valeu! Pessoal, vamos lá, marcar o que a gente aprendeu hoje, certo? Então, a gente vem aqui, ó. Nós aprendemos hoje a função média C. Certo? A função multi e a função proc-h. Foram as 3 aulas que a gente aprendeu hoje. Ok? Vou marcar aqui. Então, com isso, a gente já tem 9 aulas aprendidas na nossa série de Excel e ambiente empresarial, ok? 9 fórmulas, perdão, não 9 aulas, 9 fórmulas aprendidas. Valeu, pessoal. Um abraço aí e até a próxima aula. Tchau!